Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e hoje vim aqui trazer mais um vídeo para o canal Viver em Portugal. E pessoal, antes de começar, como é habitual, não se esqueçam de clicar no gostei, que isso ajuda mesmo muito o canal, compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito, se inscreva, ok? Bom, então vamos lá ao vídeo. Hoje então eu vou falar aqui sobre uma notícia da semana passada que eu pelo menos tenho aqui do Diário de Notícias, eles saem em quase todos os jornais, e vou deixar o link dessa matéria do Diário de Notícias, ok? Portanto, essa notícia fala sobre o travão que o Banco de Portugal está a colocar em relação ao crédito para comprar casas, o crédito de habitação. E pronto, eu vou aqui ler uma parte, depois vou fazer bastante comentários. Há muitas pessoas que não gostam muito de comentários, portanto, eu vou basicamente falar sobre a notícia e vou deixar a minha opinião em comentários para depois, ok? Então vamos lá. Basicamente o que essa notícia fala, eu até vou aqui, peraí, onde é que está? Ok, para resumindo aqui tudo, eu vou ler aqui uma parte que resume quase toda a notícia. Em relação aos limites ao crédito. Para montar a linha de defesa face a riscos futuros, o Banco de Portugal optou por recomendar 3 limites distintos na altura de se conceder crédito. Um está relacionado com o montante do empréstimo face ao valor do imóvel. Nos novos créditos para compra de casa, o crédito não pode exceder 90% da avaliação que foi feita. Caso seja imóveis do banco, ainda é permitido 100% o empréstimo de 100% do valor da casa, ok? O segundo ponto que eles querem colocar, aliás, eu estou a falar pontos que querem colocar, não, na verdade aqui fala que as restrições do crédito de habitação e ao consumo entram em vigor no domingo. Na verdade, como foi da semana passada, entraram em vigor nesse domingo que se passou, ok? Portanto, isso que eu estou aqui a ler já entrou em vigor. Para prevenir situações de incumprimento, o Banco de Portugal quer também que o peso das prestações mensais com créditos, no caso habitação ou ao consumo, não ultrapasse 50% do rendimento. E a terceira medida fala assim: outra medida para diminuir o risco de incumprimentos no crédito é limitar a maturidade dos empréstimos. Não podem exceder um prazo de 40 anos na habitação e 10 anos no caso de consumo. O objetivo é uma convergência gradual para uma maturidade média de 30 anos até o final de 2022. Ok, pronto. Basicamente, então, e resumindo a notícia, foi essa. Agora vai entrar aquela parte que eu vou falar um pouco sobre isso tudo. Pessoal, desculpem lá, a bateria da outra máquina acabou e me deixou na mão no meio do vídeo. Agora, olha, eu vou ter que vir aqui gravar com essa, e como essa câmera grava melhor no exterior, vim aqui pro meu quintal. Nesse dia tá um bocado frio, de verão, mas tá frio e o tempo assim completamente nublado. Ok, deixando então de conversa, vamos lá. Algumas pessoas mandaram mensagens pelo Facebook, pelo YouTube, até mesmo e-mail, com certo receio em relação a esse travão, e até me perguntaram talvez o impacto, se pudesse ter um impacto negativo para quem queria comprar casa, financiar casa. E assim, com muita sinceridade, vamos lá ver uma coisa, eu não acho que isso vai ser assim, ter um impacto tão negativo. Não estou dizendo que eu seja a favor, não é essa a questão. Vamos lá analisar uma situação. Há cerca de 2 anos atrás, aliás, vamos aqui, antes de eu fazer isso, essas regras, realmente esse limite foi imposto agora, é uma coisa nova e os bancos vão ter que cumprir, vão ter que aceitar, não é? Vai ser muito difícil eles contornarem isso. Porém, a verdade é que assim, os bancos sempre tiveram cartas brancas para colocar o limite que eles quisessem, ou emprestar ou não para quem eles quisessem. E a verdade é que assim, há 2 anos atrás, se a gente for reparar, e até de certeza que há vídeos meus que eu falei sobre empréstimos e tudo mais, que os bancos faziam uma avaliação sempre inferior ao imóvel. Por exemplo, se o imóvel valia 100 mil euros, o banco avaliava só 90 mil euros e o banco só emprestava 80% do valor do imóvel, ok? Em relação à parte do montante da taxa de esforço, ou seja, o Banco de Portugal agora quer colocar o limite de 50% de taxa de esforço, ou seja, do seu poder de compra, você só pode usufruir 50%. Antes era 1/3, realmente aqui houve um aumento grande e isso já pode dificultar um pouco. A outra situação dos anos é assim,
Na verdade, não é que se estipulava um ano, o limite é 45, é 50, é 60 anos. Não, cada banco tinha o seu limite. Por exemplo, o Milênio, se eu não me engano, você podia comprar uma casa e não podia ultrapassar, se eu não me engano, 75 anos. Ou seja, sei lá, se você tivesse 30 anos, você poderia fazer um empréstimo durante 45 anos. O crédito agrícola, se eu não me engano, era até 70 anos. Portanto, se eu tenho 30 anos, é 40 anos. E assim vai. É só fazer as contas. E agora sim, houve realmente essa fixação. Agora é 40 anos o máximo, ok? Pronto. E mostrando já esse diferencial, quando houve esse boom nos imóveis, a verdade é que os bancos meio que... deixa eu aqui ver se tá gravado, tá. Os bancos meio que falaram, tá liberado, bora emprestar dinheiro como gente grande. E abriram as carteiras porque estava tudo a correr muito bem. Aliás, de momento, e graças a Deus, ainda está a correr tudo bem no mundo do imóvel, no mundo imobiliário aqui em Portugal. A questão é realmente se acontece algo, não é? Mas isso é uma bolha, a qualquer momento pode arrebentar. Se não se estabilizar, pode arrebentar. Agora é assim, segundo a notícia, o Banco de Portugal fez isso por 2 motivos. O primeiro deles, que pelo que eu li não é o motivo principal deles, foi no sentido de tentar abaixar a quantidade de pessoas que não conseguem pagar a prestação. Ou seja, vamos agora eu enrolei toda a língua. vamos tornar um pouco mais difícil o empréstimo para termos certeza que você vai conseguir pagar. Portanto, foi mais ou menos esse o primeiro ponto que eles falaram. O que, nesse ponto, eu estou completamente de acordo com eles. Por quê? É assim, se a gente for analisar a história, tipo, quem não vê atrás, ou quem não analisa a história antes de pensar no futuro, não é assim muito inteligente. Então, se a gente for pensar realmente, tem uma certa razão. Por quê? Antes de 2007, o empréstimo de imóveis aqui em Portugal era uma coisa banal. Banal no sentido de que eu ia comprar uma casa que custava 100 mil euros, o banco me emprestava 200 mil euros, mesmo sem eu pedir, alegando que, vai lá, toma mais 50 mil para você fazer obras, mais 20 mil para você comprar móveis e mais 30 mil para você comprar um carro. E pode parecer brincadeira isso, mas a verdade é que eu me lembro muito bem de campanhas, publicidades na televisão, onde a publicidade era: compre a sua casa e ganhe o carro. Ganhe por quê? Não é ganhe, eles vão emprestar mais um pouco para comprar o carro. Olá, tudo bem? Vão emprestar mais um pouco para comprar o carro, ou imobiliar a casa, ou se você quer fazer obras. Isso tudo que eu estou a falar é real. E depois você chegava lá uma pessoa desempregada e eles davam empréstimo sem grandes problemas. E outro detalhe, aqui em Portugal temos 2 tipos de impostos: Euribor, que é a europeia, e o spread, que é dos bancos de Portugal. E o spread, na altura, ele está, ou seja, os juros da banca, aqui de Portugal, dos bancos, eles colocavam a 0. Por quê? Porque na altura Euribor estava a 5, 6%. Logo, ou seja, você já ia fazer o empréstimo a pagar na cabeça 5, 6% de juros, o que era alto. Na minha opinião é alto, mesmo hoje não estamos nem perto disso. Bom, tentando aqui então agilizar mais isso tudo. E o que aconteceu com a crise foi que o seguinte, o banco tinha... Eu não tenho bem a certeza disso que eu vou falar, mas eu não sei se era 95% da população de Portugal tinha casa própria, das famílias portuguesas tinham casa própria, o que é uma taxa muito alta, por causa dessa situação toda que eu estou a falar. E quando veio a crise, a verdade é que casas que valiam 200 mil euros passaram a valer 150, 100 mil euros. Entretanto, as pessoas deviam ao banco 200 mil, 190 mil euros. Então, mesmo se você chegasse, não, eu vou entregar a casa ao banco, que foi algo que aconteceu muito, você ainda ia devolver a casa e ia continuar a dever muito dinheiro, 50, 60 mil euros ao banco. Isso aconteceu muito aqui em Portugal, ainda hoje, infelizmente, acontece, se bem que agora, com esse aumento, amenizou um bocado porque as casas subiram bastante novamente. Mas no intuito de meio que travar essa situação de novo, porque realmente
tava a ver muita facilidade agora, tava a ver assim muita facilidade. Então, nesse intuito houve esse travão. E é por isso que eu digo que nesse ponto de vista eu concordo plenamente com o Banco de Portugal. Entretanto, a verdade é que assim, o que de certa forma me deu a entender mais é que um dos principais motivos do Banco de Portugal em colocar isso foi numa tentativa de parar a especulação imobiliária, porque já o que talvez um mês, 2 meses atrás, o próprio Banco de Portugal emitiu alguns alertas a nível da especulação imobiliária, tanto aqui em Lisboa como no Porto. E não só isso, mas também alertou para as pessoas tomarem cuidado do risco de comprar casas nesses 2 concelhos, porque estava muito caro. E assim, eu com muita sinceridade, há um ano atrás eu falava que o melhor investimento era casa. Hoje eu já não posso dizer o mesmo. Ainda continua a ser um seguro ainda continua a ser um investimento bem seguro, mas o retorno é muito fraco na atualidade. Quer dizer, não em todos os ramos. Por exemplo, a construção na verdade agora está de certa forma a ser bastante aliciante. O problema é que assim, uma construção demora e não sabemos como é que o mercado vai estar daqui 1 ano, 2 anos. Portanto, é aliciante, mas não deixa de ser de risco, ok? Bom, então colocando que um dos principais fatores, não foi o único, mas um dos principais, foi de colocar esse travão para, de certa forma, parar com a especulação imobiliária e esse aumento disparado dos preços. Com muita sinceridade, essa parte eu já não concordo assim muito. Por quê? Como eu falei, esse travão vai atingir basicamente famílias aqui que moram aqui em Portugal, sejam famílias portuguesas, famílias de imigrantes, mas que moram aqui em Portugal, que têm uma vida já aqui, pronto, que moram aqui. E a verdade é que assim, a especulação imobiliária está a ser causada por causa de fora, investimentos de fora. No momento, os principais investidores são o pessoal de fora. Quem está aqui a comprar casas caríssimas, que muito acima do valor, é pessoal de fora, brasileiros, chineses, norte-europeus. Portanto, esse travão vai ser bom no primeiro ponto que eu falei, de certa forma também para não deixar aquilo virar um caos e poder acontecer o que aconteceu em 2007, 2008, mas no sentido de evitar especulação imobiliária eu acho que não vai colar. Até porque, como eu falei, os maiores investidores são realmente pessoal de fora. Um português ou um imigrante que está aqui dentro, que vive aqui, de certa forma, que tenha o seu ganha-pão em Portugal, não vai ter dinheiro para combater investidores de fora. Por que eu digo isso? Normalmente agora as casas, as boas oportunidades, são vendidas em carteiras de milhares de casas. Enquanto Thiago, estás a exagerar. Não. Há empresas inglesas que vêm aqui em Portugal. Quem é imobiliária já até sabe a empresa que eu estou a falar. Também não tem nada com isso, é a White Star. A White Star, aqui em Portugal, a White Star já agora é uma empresa inglesa. Eles vêm aqui e compram carteiras de 2.000 imóveis, banco. Portanto, é assim, agora não faço a menor ideia quanto é que eles pagam individualmente, mas para comprar uma quantidade assim tão grande, eles pagam dinheirinho em cada imóvel. Um particular, se for comprar uma casa dessa, vai se pagar, se calhar, 2, 3 vezes mais do que eles pagam. Portanto, é por isso que eu estou a dizer que, de certa forma, a verdade é que eu acho que não, esse travão não vai influenciar em nada em relação à especulação imobiliária. Bom pessoal, olha, já me alonguei demais nesse vídeo, já tive aqui bater um papo gostoso com vocês e muito obrigado por tudo pessoal, olha, tchau, até pra semana, fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.